Gravando. Fala galera, aqui é o Vitor e eu tô mais uma vez aqui no 2 Card Combo com o GH, né, que vocês conhecem aí, o Gabriel. E aí? E hoje a gente vai trazer um vídeo diferente aqui no canal, né? Vai ter mais vídeos desses no futuro, mas é porque, como vai ser o primeiro, né? Nesse final de semana que passou, a gente teve o regional em Brasília e o nosso amigo GH aqui fez top 4 no evento. Então ele vai estar trazendo aqui pra gente o deck profile dele, até porque é um deck um pouquinho diferente, né? Então é legal para quem quiser testar alguma coisa nova, mesmo nesse finalzinho de formato que já tá meio saturado das coisas, ainda aparece um deck um pouquinho diferente. O que você pode dizer aí do evento? Como é que foi seu placar final? Então, eu fiquei 5-1 no evento. Deu 6 rodadas, foram 43 pessoas. É o que costuma dar geralmente em Brasília, né? Mas eu gostei bastante do torneio, gostei do deck no geral. Achei que o evento foi bacana, tipo, ele rodou bem tranquilo, não teve nenhum problema. Então, no geral, foi um evento bem da hora de ter participado. E quais que foram suas metas? Então, minhas metas foram na ordem. Foi um Yomi Sofaccord, foi um Blue Eyes, teve um Dracoteio, mas isso foi mais no final. Teve um Yumi Mitsurugi. Aliás, era Yumi puro, não era Mitsurugi não. Teve um Purley, por incrível que pareça, Na última rodada. na última rodada. E tem mais um que eu tô esquecendo qual é. Mas depois eu vou lembrar, mas eu esqueci qual é. Mas Então, basicamente, dois beleza. Yumi, Dracoteio, Blue Eyes, Purley. E o último, não lembro, Daqui eu a vou pouco, lembrar depois. daqui a pouco a gente revisita aí na hora que for falar das metas, aí você vai lembrando. E o deck? O que você pode comentar pra gente sobre o deck? Então, eu achei esse deck bem interessante. Eu já tinha jogado com esse deck antes, eu joguei o YCS São Paulo com esse deck, não fui bem no YCS, mas eu acho que essa build aqui tá um pouquinho melhor do que a que eu joguei no YCS São Paulo, porque dessa vez eu resolvi usar toda a engine full de Mitsurugi, ou seja, com Aramasa, Kusanagi, Futsu e Trap. Quando eu joguei da primeira vez eu não estava usando a engine full, estava usando mais tech, mas eu cortei um pouco de tech para usar essa engine cheia. Qual que foi o meu pensamento inicial? É que eu precisava ganhar o Going First com certeza, eu preciso de um deck muito bom Going First, que tenha um combo forte, que passe com bastante interação e o cara não consiga quebrar. Então esse foi o foco, é o deck ser bom Going First. Going Second, o que eu pensei sobre ele? Ele tem algumas hand traps não de alto impacto, mas hand traps que realmente fazem alguma coisa nas principais metas. Por exemplo, a gente tem o Foalos, que é uma das poucas hand traps que funciona contra o Yumi, inibe a jogada dele, faz ele passar com pouco. A gente tem a Ashe, que é boa, não exatamente contra o Yumi, mas contra o Mitsurugi, a Ashe é boa, contra o Dracoteio, a Ashe é boa. Tem o Draw, que é absurdo contra o Mitsurugi, e contra o Yumi Mitsurugi ele é ok, não é horrível não. E tem a Belly, que ela é boa contra o Mitsurugi e contra o Dracoteio. Então é um mix assim, de cartas que são boas nessas duas metas principais. Yumi barra Mitsurugi barra Dracoteio. Então são três decks que pega aí essas hand traps. E aí, por que K9 e por que não outra coisa? Porque eu gosto muito do K9, é o deck que eu tenho. Poderia ser Yumi tranquilamente. Eu acho que Yumi Mitsurugi ainda é o melhor deck do formato. Mas é basicamente o deck que eu tenho e eu gosto dele. E tem um plus que tem a Izuna. Eu não comentei ela como tech, mas ela serve como tech também. Que a Izuna é muito boa contra o Dracoteio. E a gente esperava ter bastante Dracoteio em Brasília. O que é verdade, apesar de eu ter pegado só um. Lá realmente tem bastante Dracoteio, né? Então, o escopo geral do deck é esse. Ter uma match muito boa going first. E as hand traps going second são hand traps que realmente fazem alguma coisa. Não são hand traps, por exemplo, Veiler Impermanence, que faz pouco, muito pouco contra o Yumi Mitsurugi, mas são boas contra o Dracoteio. Eu acabei usando no side por causa disso, né? Então, no escopo geral das coisas, foi isso que eu achei do deck, né? Ah, desse deck aí, uma coisa que eu vi que não é muito comum é o Saryuja, né? Normalmente eu uso o Saryuja bastante no Vanquish, né? Mas você chegou a fazer ele? Eu tive a oportunidade uma vez, mas
eu também tinha a oportunidade de matar, então eu resolvi matar do que fazer o Saryuja. Matar garantido, né? Então, não precisei fazer o Saryuja, até porque eu realmente abria com o Mitsurugi com bastante frequência. Não teve nenhuma match assim que eu abri só de K9 e o Noroi passou. Então, quando eu abria só de K9, geralmente o Noroi não passava. Então, eu não tinha nem a oportunidade de fazer o Saryuja. Mas eu não arrependo de ter usado ele. Eu acho que ele é interessante porque ele tenta te acessar o Mitsurugi quando o Noroi passa. Então, essa é a ideia dele, né? Entendi. Tem alguma carta do decklist que, tipo assim, aconteceu muito no torneio e você, pô, se não fosse isso aqui, seria outro resultado? Pior que não, até porque, como foi um torneio relativamente pequeno, a amostragem é muito baixa. Mas eu senti que eu comprei poucas techs going first, tanto going first que eu falo no primeiro game da match, até porque é o esperado, né? Tem 12 em 46, então é esperado eu comprar pouca tech. 15 com a Izuna, vai. É, mas pós-side eu tava vindo com bastante tech. Então, às vezes, essas techs no que eu compraria no primeiro game e não faz nada, eu sempre consertava pós-side. Então, quando eu comprava muita tech pós-side, geralmente são techs que eu gostei de comprar, né? Então, eu não senti tanto isso, não. Tipo, uma carta que eu comprei e comprei mal, não tive tanto isso, não. Mas a amostragem foi muito baixa, né? Pra isso. Você mudaria alguma coisa no deck para um próximo torneio? Cara, eu gostei do jeito que tá aqui. Talvez eu mudaria alguma coisa no extra. É, por incrível que pareça, eu tenho um Bagusca aqui no extra que eu usei o Bagusca contra a match do Yumi Sofacord. E ele me fez ganhar o jogo, porque eu consegui meio que quebrar o board, mas não consegui matar, só que eu passei de Bagusca. E aí me deu mais um turno e eu matei na volta, né? Então, eu gostei dele de ter usado. O Saryuja, apesar de eu não ter usado, eu gostei dele. O extra talvez tenha alguma carta ou outra que eu trocasse, mas no geral eu gostei do deck. A Kali de main, claro, só tem uma, você compra pouco, mas eu acho que faz sentido ter ela, porque até Crossout você poderia fazer um argumento de colocar no main deck, mas o motivo da cara de estar aí é porque eu queria, claro, negar draw, né? Porque esse deck aqui toma draws, fica esquisito. A não ser que você tenha uma mão muito específica, tipo Noroi com Lantern, Noroi com algum outro K9, e aí você pode ir pra Reaper direto, sem se preocupar com draw, né? Quando você abre com Noroi. Mas no geral, eu gostei do deck do jeito que tá aqui. Eu achei bem legal. Entendi. E sobre as matches, tem alguma match ou jogo específico que você queira comentar que teve alguma parada legal, alguma coisa do tipo? Deixa eu pensar um pouco. Eu acho que eu tive um pouco de sorte nas matches em relação ao dado, porque eu ganhei mais dados que eu perdi. Acho que eu ganhei 4 dados e perdi 2. E aí, desse dado que eu perdi, eu ganhei o game 1, que foi contra o Yumi Sofacord. Mas, como eu já tinha comentado antes com você mesmo, foi uma match que meu oponente errou muito. Não era pra eu ter ganhado o game. Mas essa match eu achei interessante porque eu vi que esse deck tem muita força, assim, tem muito push. E aí, mesmo contra o Yumi, eu consegui fazer bastante push só com as cartas de Mitsurugi, porque eu abri com diversas cartas de Mitsurugi. E como eu tava com a engine completa, então eu tinha bastante push de Mitsurugi para poder quebrar o campo. E aí foi mais ou menos isso que aconteceu. E nesse jogo teve o Bagusca, que eu achei interessante de ter feito ele depois de ter quebrado o campo, que aí me deu mais um turno na volta. Tirando isso, contra o Yumi Mitsuru não, Yumi puro, eu consegui usar a Izuna e ela foi boa, mas eu não consegui ganhar o jogo por causa dela. Porque o oponente abriu de Marshmallow e aí no meio do turno eu consegui usar a Izuna, consegui limpar o campo dele, mas como eu não conseguia matar, ele ainda teve volta e essa volta eu não consegui segurar. Então, porque eu tava com pouca engine. Então, assim, eu achei interessante de a Izuna ter dado certo contra o Yumi, mas ela não foi suficiente porque minha engine estava fraca.
Tirando isso, acho que esses dois detalhes, eu não tive umas matches espetaculares. Teve o Pearly que foi. Teve um pouquinho de jogo, mas foi nada de muito espetacular, não. O formato em si não tá um pouco assim, né? Tipo, tem poucos jogos que vão e volta e vai e volta e aí o jogo acontece, o Yu-Gi-Oh! Acontece, né? Entendido. E você quer deixar algum agradecimento pra alguém, alguma coisa assim? Ah, com certeza. Primeiro, as pessoas que emprestaram o deck pra mim, emprestaram as cartas. Eu Parte não tinha, importante. eu não tinha o Mitsurugi, então obrigado ao Johnny por ter me emprestado o Mitsurugi. E aí o Noroi, obrigado ao João Lucas que me emprestou o Noroi, o resto dos canais eu tinha, o resto dos End Trap eu tinha, o resto do deck basicamente tinha. Mas tem outras cartas separadas também que foi emprestado. Você me emprestou uns Zeus, então obrigado, porque os Zeus é importantíssimo para esse deck. Inclusive eu preciso comprar uns Zeus. Você fez bastante Zeus? Eu fiz Zeus duas vezes. Mas Entendi. assim, o Zeus é completamente absurdo quando ele acontece com loops, né? Com a Izuna e tal. Então, é, é isso aí. E obrigado você mesmo que me ajudou a treinar, me ajudou a montar a build um pouquinho. E aí, eu acho que ficou bem legal do jeito que tá aqui. Então você não diminuiria, tipo, pra 40 cartas. Cara, vamos tentar fazer um exercício aqui de diminuir para 40 cartas. O que daria para cortar? Eu acho que não tem como cortar muita coisa, a não sei se cortar a engine de Mitsurugi, que eu gostei de ter mais cartas, então o que daria para cortar? Daria para cortar a Trap, o Futsu, o Kusanagi e o Aramasa, então são 4 cartas que dá para cortar. Dá para cortar a Quick Play de K9, não recomendo, porque aí eu acho que o deck já fica muito fraco. Dá para cortar Khaled. Então essas são as cartas cortáveis, mas eu acho que o deck fica fraco. Então eu preferi jogar com 46 mesmo. Eu achei que eu precisava de uma engine forte going first para eu poder ganhar os jogos. Porque no YCS São Paulo aconteceu de eu começar e perder ainda contra o Yumi Mitsurugi. Então eu percebi que tem essa, como se diz, essa necessidade de você converter o seu going first numa vitória nesse formato. Porque o going second já é muito difícil você ganhar. E o Yumi Mitsurugi consegue, quando você acerta as techs. E aí, esse foi um dos motivos que eu usei essas poucas techs, que eu acho que são as techs que funcionam, né? Então é mais ou menos essa a lógica por trás do deck que eu usei. Né? E uma última pergunta antes de encerrar. Você usaria Shift? Se eu usaria Shifter, eu pensei no Shifter, cara, e combina com esse deck. Talvez eu usaria. É uma pergunta boa, porque o Shifter não atrapalha muito o Mitsurugi e não atrapalha muito o Noroi. Os outros canais talvez, porque o Lantern não volta do Grave e tal, mas o Noroi fazendo a Reaper pegando Izuna e passa, aí o cara nem joga e volta pra você, talvez seja bom. Ou a Reaper pegando a contínua, dá a contínua, pega Izuna e passa. Eu acho que é interessante o Shifter nesse deck aqui. Talvez usaria sim. Não pensei nisso antes. Se eu tivesse pensado, talvez eu teria usado o Shifter. Né? Porque ele combina bem com as duas engines. Sim, sim, exatamente. O Mitsurugi não sofre muito pra ele, porque as coisas banidas ainda triga. Então, daria pra usar Shifter sim, com certeza. Beleza, então. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do Deck Profile, né? Se tiver alguma dúvida sobre o deck, comenta aí nos comentários que a gente responde. E até a próxima. Falou! Falou, valeu.